os cidadãos merecem, todos os cidadãos merecem, todo o homem, toda a mulher. Assim, esta noção, este desenvolvimento da importância das comunidades é algo de intrínseco à social-democracia, intrínseco àquilo que nós consideramos como um modelo de vivência social, política, de respeito pela diversidade, pela oportunidade da existência dessa diversidade. Daí, hoje, neste nosso debate, irei dar a palavra em sequência espiritual e depois a Mateus Gomes, nossos caros companheiros, para que nos falem sobre o tema, seguindo depois um debate. Eu diria aqui um tete-a-tete entre os três, muito embora no essencial estejamos obviamente, no mesmo sentimento e numa mesma perspectiva, mas a expressão, debate ou discussão não pressupõe que haja qualquer tipo de necessidade ou de necessária oposição. Pelo contrário, pode ser, costuma-se dizer, que o ato de se andar é um ato de irmos provocando o nosso próprio desequilíbrio. Não é só levantar uma perna, levantar a perna e lançar o tronco. E assim os três caminharmos com aqueles que tenham interesse neste tema. Assim, meu caro espiritual, lhe concedo aquilo que já é seu por natureza, que é a palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado, Mateus, por estarmos aqui juntos. Gostava de pegar, complementando o que Pedro acabou de dizer. Eu gostava de ir um bocadinho dar um salto mais à frente e fazer algum enquadramento do meu pensamento. Quando se foi constituída a comunidade dos países de língua portuguesa, e bem, são Portugal, os países de expressão de língua portuguesa, são os únicos que têm uma comunidade entre países em que chamado ainda é mais o direito à igualdade de voto dos Estados e da representação de forma igualitária. Ao longo destes anos, depois desse acordo feito do Estado nessa altura e constituída a CPLP, chegamos a ser ao século XXI, temos uma situação dos anos 60, em que as pessoas tendencialmente confundem que o que está protocolado na CPLP não é mais do que, por isso simplesmente, o protocolo e o acordo multilateral entre o governo. Não está lá os estatutos, não pressupõem grandes envolvimentos de igualdade de cidadania, porque isso tudo tem sido construído através de acordos bilaterais. Eu já depois, mais à frente, poderei especificar. E, portanto, as nossas relações culturais, as nossas relações sociais, familiares, vão ser derrubadas com chamada Estás a ouvir que eu não tenho. Só estás aí tu, é? Que? Só estás aí tu? Opa, está para marcar para as 9h30, portanto. Pô, pá, eu entrei um bocadinho mais cedo, porque entretanto estou aqui a acabar, pá, cheguei mesmo agora a casa, pá. Foi. De maneira que estou aqui a acabar de jantar, pá. Está bem, acaba lá à vontade. Pronto, mas pá, mas quando vocês entrarem, pá, eu estou aqui. Está bem, está bem. Estás a entrar aí com o logo da rede dos antigos alunos. Epá, está cá metido, epá, não vou tirar, não vale a pena, pá. Olha, fica com isso. Foram assinados Tá 12 protocolos sociais da parte fiscal e da parte nacional. E, portanto, é no emaranhado de situações destas que nós temos vivido entre os países de falantes. E porquê que eu invoco estes exemplos de uma forma assim muito extrema?
Ó, Vitor. Muitas vezes Vitor. estas relações entre a cidadão e aquilo que depois a lei e as leis protegem o cidadão. Olá, amigo, como é que estás? Já cumprimentos, já cumprimentos.
Eu só estou sem som ainda e não compreendei porque estou a tentar aqui gerir entradas de outras pessoas a ver o que é que isto. Ok. Estou a ouvir mal. Hã? Não, Não, estamos, ouve perfeitamente. ouve-se bem. Boa noite. Boa noite, Ana. Só estou aqui a gerir as entradas e a ver, por isso é que ainda não. E tudo bem, tudo bem. Mas isto estava. Está bem? Sim, senhora, ótimo. Eu peço desculpa não estar visível, mas efetivamente não estou. Não tem problema, não tem problema. A vantagem está nestas coisas é que estamos sempre a aprender a ouvir conteúdo e não precisamos de aparecer. É verdade. O Zeferino tem que me ensinar aí uma situação que, quando muitas vezes não tem o vídeo, a câmara ligada, aparece-lhe a fotografia. É o Muito plano de simples. fundo. Meta uma fotografia e depois fica-lhe a fotografia sem imagem. Isso é nas opções do plano de fundo, é? Meta no seu perfil uma fotografia sua. Ok, tenho que ir então ao perfil. É no plano de fundo, é? E depois começaram a trocar os vídeos, pá, e eu via que ele me ligou, pá, não tens a tua trocar umas ideias com o Carlão, não queres mandar também os vídeos, pá, eu fiquei logo bem contente. Para dizer, vai, esta foi também a oportunidade de trabalhar com o livro de infância. A primeira vez que o Carlão foi, pá, tinha 11 anos, era boa da Putin, era naquela altura que deixava o livro para mim. O projeto vai começar com o lançamento previsto para setembro. E hoje a obra do Barcelona regressou aos espetáculos e aos palcos para tornar a apresentação depois de um confinamento de meses. Uma interpretação única, original, do Crisa Puccini. O concerto foi transmitido por streaming. Duas pessoas fazem iguais. As únicas pessoas fazem iguais daquilo e só 10 horas. O que é isso? Está tudo atrasado. Boa noite, Francisco. Francisco, boa noite. Alô? Sem som. Agora com o som, penso eu. Essa coisa vermelha está-nos sempre a chatear, pá. Sim, esta bolinha aqui não é muito... Tudo que é vermelho chateia-nos um bocado o juízo. É assim um bocadinho... Verdade. Mas pronto, o que é que a gente há de fazer? Tudo bem? Vamos esperar mais uns minutos. Isto é... Hoje a concorrência também é grande.
Ah, é? Está para aqui uma data de coisas a acontecerem. Quando nós. Isto agora as concorrências têm destas coisas, mas vou esperar aqui um bocado. Houve várias confirmações. Pelo menos estou a tentar a relembrar as pessoas. Ok. Sim? Não. Pode, pode.
Boa noite. Olá, amigo, como é que estás? Então, boa noite a todos. Boa noite. Só mais uns 5 minutos a ver se Boa noite. os retardatários. Bom, Francisco, podemos. Já passaram os 45 minutos da praxe. Pá, como quiser. Podemos falar. Bom, antes de mais nada, há uma explicação. Não sei se está toda a gente a ouvir bem com som. Nós, um grupo de cidadãos,
há uns 2 anos esta parte, em Alcochete, temos promovido mensalmente um jantar que demos o nome de Pensar em Alcochete. Não é pensar sobre Alcochete, mas é pensar temas de cidadania. Já tivemos desde questões de violência doméstica, questões das relações internacionais, já falamos de maçonaria, de Opel Day, de questões de segurança e defesa, e temos sistemas eleitorais e, portanto, até março, mensalmente, sempre ocorreu um jantar num restaurante de Alcochete para podermos abordar alguns temas. Nós, passado o mês de março, o mês de abril, que devido a todas esta situação, obviamente que não havia condições para reunir para nenhum jantar, aliás, estavam tudo proibido, mas nós, a partir de maio, resolvemos retomar desta forma mais confinada e também contribuir, e também para não perdermos um bocado o ímpeto, enquanto cidadãos, para pensarmos e abordarmos os temas. Pessoalmente conheço Francisco Calheiros há vários anos e já há uns meses atrás andava a mandar e-mails de uma forma errada, só agora recentemente é que foi para o endereço correto. E apesar de nós andarmos, já nos conhecemos de outras dores de cabeça, mas de uma forma simples estamos os que estamos, agradecendo ao Francisco Calheiros a oportunidade de estarmos aqui um bocadinho a falarmos. Se não houver inconveniente, nós estamos a gravar e depois divulgamos a gravação e os conteúdos, porque só vão perder aqueles que não tiveram a hipótese de ouvir. Nós, em mês de maio, tivemos com o António Saraiva, que abordou questões que às vezes nos meios mediáticos não é assim, de uma forma fácil. Francisco Calheiros, que é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica, tem as 2 condecorações do Primeiro-Ministro com medalha de mérito condecorado pelo Primeiro-Ministro António Guterres e depois, mais tarde, uma comenda já do Presidente da República, Jorge Sampaio. De 1990 a 2015 foi Presidente do Conselho de Administração do Grupo Macrotour, da Espírito Santo Viagens, que agora é Spring Water Turismo, bem como foi representante de Portugal na Associação Europeia das Associações de Agentes de Viagens e Tours de Operadores, entre 95 e 2008. Tem feito um mandato de 3 anos. Desde 2008, vice-presidente da Confederação de Turismo, e 2012 para cá, todos nós só o sabemos como presidente da Confederação de Turismo. Mais algumas coisas poderiam ser ditas, não posso deixar de dizer que, além da dor de cabeça que neste momento é o turismo nesta pandemia, temos uma dor de cabeça e sempre uma esperança eternamente verde de estarmos a lutar sempre pelos títulos, e portanto essa também é uma pandemia nossa, e que há muito tempo andamos confinados dos títulos. É verdade. Francisco, quando for oportuno, é uma lembrança que nós entregaremos, porque temos dito que daqui a 50 anos isto valerá alguma coisa, porque as pessoas irão fazer alguma história destas nossas conversas que são mensais, sempre com petisco, sempre com vinho e na gastronomia aqui em Alcochete. Não sendo possível, estamos cada uma entre colunas fechadas, mas para ouvi-lo e deixar uma palavra de agradecimento mais uma vez aos que aqui estamos. Certamente outros irão aparecer, mas temos todo o gosto para ouvir falar sobre esta questão do turismo, e certamente depois haverão algumas questões a ser colocadas. Obrigado por estar aqui connosco. Severino, muito obrigado, muito boa noite a todos. Falta referir a parte mais importante do meu currículo, que é ser durante 16 anos membro do Conselho Leonino. Isso é a parte que mais me orgulha do meu currículo. Não sei se estão muitos
benfiquistas ou portistas, mas eu peço desculpa, mas é um estatuto social ser do Sporting. O Seferino sabe explicar isso melhor do que nós. Nós estamos para a Ferrari, nunca ganhamos, mas somos os melhores. Paciência, estamos habituados. Ora bem, dito isto, portanto, queria agradecer esta oportunidade de estar aqui neste webinar ao Seferino Boal e explicar, como o próprio nome indicava, a grande questão que vai aqui ser transversal a tudo o que diz respeito ao turismo tem a ver com a palavra confiança. O turismo implica mobilidade, mobilidade é tudo aquilo que não existe neste momento e, uma vez a mobilidade autorizada, é fundamental que haja confiança. Se não houver confiança, as pessoas não vão viajar e, portanto, é isso que nós temos que fazer. Por outro lado, dar nota de que, e eu disse isto ao Seferino quando estávamos a preparar esta conversa, que para lá chegarmos nós precisamos de ter os desafios de curto, médio e longo prazo. Aquilo que aconteceu ao turismo é um verdadeiro tsunami e, portanto, isto implica uma série de desafios para podermos ter a oferta intacta, para podermos ter a oferta de forma a satisfazer a procura e, portanto, quer dizer, nós fomos atingidos por um tsunami. Eu gosto particularmente de dar os dados de janeiro, fevereiro, março e abril, porque são perfeitamente ilustrativos, são dados do INE, do Banco de Portugal, são dados verdadeiramente ilustrativos, ou seja, janeiro e fevereiro, antes de Covid, nos vários indicadores, portanto, número de dormidas, turistas e receitas, nós estávamos a subir entre 10% a 14%. Em março, com o Covid já a meio de março, baixámos 50%. E as receitas de abril saíram a semana passada e tivemos uma pequena quebra de 97%. É de facto impressionante. Foram 97% a quebra das receitas tidas em abril. O grande problema que aqui está alicerçado desde o início é um problema de incerteza e desconhecimento. Ou seja, não se conhece, como qualquer vírus, quando ele vem, não se sabe nada dele, e essa incerteza e esse desconhecimento leva a que não haja confiança. Nós ouvimos dizer que é um vírus de inverno, que no verão vai ficar estável, não sabemos se é verdade ou não. Estão não sei quantas vacinas a ser testadas, não sabemos se vão estar prontas ou não. Fala-se que vai haver uma segunda pandemia, que vai haver no inverno uma retoma, não se sabe sim ou se não, e portanto esta incerteza e este desconhecimento não ajudam nada para obter aquilo que nós precisamos, que é da confiança. Ora bem, dito isto, o Governo desde o início que definiu o que eles chamam um modelo dinâmico e aberto. Aberto porque vai acompanhando o que a pandemia vai fazendo e dinâmico porque também depende do grau de como vai evoluindo a pandemia, as medidas vão aparecendo. A CTP, desde o princípio, a Confederação do Turismo, disse que nós tínhamos 4 grandes preocupações. A primeira, que deve ser uma preocupação transversal a todos, é a questão da saúde pública. A segunda é a manutenção dos postos de trabalho, algo que todos devemos tentar nos limites, uma vez que tivemos uma praga de desemprego a seguir à crise de 2008-2009, cerca de 17%. Em janeiro e fevereiro estávamos abaixo dos 6%, portanto não temos dúvidas que vai haver desemprego, mas vamos tentar que ele fique não em valores tão grandes. O terceiro é a viabilidade das empresas, cá está, temos que ter a oferta instalada, porque senão, quando esta crise passar, não temos empresas para satisfazer a procura. E, finalmente, quais as medidas para a retoma. Temos tido diálogo muito grande com o Governo nesse sentido, aí eu acho que temos a sorte de ter quer o Ministro da Tutela, o Dr. Pedro Cisa Vieira, quer a Secretária de Estado, que são bastante eficientes e que têm estado permanentemente em contacto connosco para a definição dessas medidas. E o que é que aconteceu no curto prazo, que agora já está ultrapassado, que foi quando houve a pandemia? Houve a medida do layoff, que é uma medida de facto extraordinariamente para as empresas, sobretudo para aquelas que ficaram praticamente sem atividade. Estou a pensar nas agências de viagens, na hotelaria e sobretudo na restauração, foi uma medida extremamente importante. A seguir houve umas medidas de apoio à economia em que eu tenho que saudar, houve 1,7 mil milhões de euros exclusivamente para o turismo, 0,9 milhões para a hotelaria, 0,2
6 milhões para a restauração e 0,2, não é milhões, é milhões para as agências de viagens e animação turística, independentemente depois daqueles 6 mil milhões para toda a economia. Estas eram específicas para o turismo. E além do mais ainda, dentro do Turismo de Portugal, o apoio para as microempresas de 60 milhões de euros, essa direta e aliás foi a primeira medida a chegar, digamos assim, às empresas. A nível do curto prazo, que é pronto, a nível do médio prazo, que é o que estamos agora, o curto prazo houve que parar aquela sangria, houve que dar uma medida extraordinariamente importante para o emprego, que foi o layoff, houve que pôr dinheiro na economia e, portanto, passámos essa fase, entramos agora na fase do médio prazo. O que é que nós temos estado a tentar dialogar no médio prazo? Por um lado, já houve a prorrogação do layoff de junho para julho e durante este mês de julho vai-se definir como é que serão as características de layoff até a final do ano. Em segundo lugar, as medidas fiscais, portanto já está eliminado quer o PEC, quer o PPC, são medidas que não vão haver este ano. Uma terceira medida que para nós é extraordinariamente importante é a resolução da TAP. A TAP é um instrumento perfeitamente determinante para o turismo português, então em Lisboa é extraordinariamente determinante e custa-nos muito ver a discussão da TAP na praça pública, acho que não valoriza nada, não valoriza ninguém, não resolve nada e de facto o que é preciso fazer é fazer-se o que se está a fazer em Espanha com a Ibéria, na Alemanha mais difícil com a Lufthansa, mas com a Air France em França, quer dizer, é preciso injetar dinheiro, negociar essas condições e ponto final parágrafo. Não podemos é ter esta incerteza que não leva a lado nenhum. Também o que nós pedimos foi, na altura, fazer uma mega campanha de turismo interno, porque estamos a dias de começarem as férias, ainda está praticamente os aviões todos no chão e nunca se esqueçam que 30% do nosso turismo é turista nacional, é o chamado turismo interno. Portanto, este é o ano para nós usarmos e abusarmos e considerarmos conhecer cada vez melhor o nosso país. No que diz respeito a longo prazo, a seguir, ora bem, as medidas que terão que ser de apoio à economia terão que ser completamente diferentes. Não podemos estar a continuar a fazer mais empréstimos, porque esta questão das moratórias fiscais, das moratórias bancárias, mais os empréstimos, quando conseguirmos sair da crise, é tal o volume de capital que há para pagar que nenhuma empresa aguenta. E, portanto, terão que ser medidas de capital e não medidas de empréstimo. Está neste momento em negociação com o famoso PES, o Programa de Estabilidade da Economia, onde aquilo que nós defendemos são medidas de capital ou quase capital, as obrigações convertíveis a capital e, sobretudo, o ressuscitar do Fundo de Turismo Capital de Risco, que foi uma empresa que estava debaixo do Fundo de Turismo e que durante muitos anos existiu e foi extraordinariamente importante para uma série de empresas e era a altura de a poder ressuscitar. Uma segunda questão tem a ver com o aeroporto, isto a longo prazo. Vamos ter, e aqui é um assunto sensível também para o Alcochete, mas há uma questão que é muito clara, é que se não tivesse havido Covid, com as ações que as várias companhias, e nomeadamente a TAP, fez em janeiro e fevereiro, e a guerra que abriu com as agências de viagens e operadores, nós íamos ter muita chatice no aeroporto da Portela este ano. Pelas piores razões isso não vai haver tráfego, mas há uma questão muito simples, quer dizer, a própria extensão de Montijo, estamos a falar em 3 anos para se efetuar. E, portanto, uma vez que a discussão do aeroporto também vem para a praça pública, o que não ajudou nada, eu acho que era importante que, nesta altura, o Governo usasse não estar nas primeiras páginas todos os dias dos jornais com o aeroporto para tentar resolver o assunto do aeroporto. Porque esta crise, como todas as crises, vai passar. Não será seguramente para 2020 nem para 2021 que vamos precisar do outro aeroporto ou de uma extensão da Portela. Agora, claramente isso no futuro vai acontecer porque o aeroporto está completamente tapado e recusa todos os dias slots de companhias que lhe pedem. Uma terceira questão é que a partir de agora a promoção vai ser muito importante, porque quando acabar o Covid vão ser 10 cães a um osso, vamos todos estar a disputar os mesmos turistas e, portanto, tem que se fazer uma mega campanha no online para pôr Portugal nas primeiras páginas e ser primeira escolha dos vários visitantes que nos querem visitar. Finalmente, a Confederação tem defendido que a governance do turismo deve ser diferente. Deve haver não só um Ministério do Turismo, que não faz sentido isolado,
mas com outras tutelas, como por exemplo os transportes. Nós estamos diretamente ligados, quer à questão componente aérea, quer à questão aeroportuária. E, portanto, é fundamental que dentro do Ministério haja, além das funções do turismo, que também a possa haver a tutela, quer do aeroporto, quer das companhias aéreas. E, portanto, eu tentei dar-lhes aqui, para que isto não seja também um monólogo, para que seja um diálogo, a base do turismo, isto veio completamente abaixo. Há uma questão que eu não gosto de ser nem pessimista nem otimista, gosto de ser realista. O que eu digo é, tudo o que estava a acontecer há 3 meses está intocável, quer dizer, nós não tivemos aqui um terremoto. As razões pelas quais os turistas nos escolhiam irão ser válidas uma vez o Covid desaparecido ou uma vez descoberta a vacina. E, portanto, não há razão nenhuma para que não voltemos a ter o mesmo sucesso turístico que tivemos em anos anteriores. Então, o que é fundamental aqui é, de facto, voltarmos a ter a confiança daqueles que nos visitam. Eu penso que nós até, numa fase inicial, tivemos um ótimo comportamento no que diz respeito aos confinamentos. Neste momento, a questão de Lisboa preocupa um bocadinho, portanto, era uma questão que era fundamental que se conseguisse controlar o mais rapidamente possível para que não perdêssemos esta, digamos assim, imagem que temos de responsabilidade sanitária e, de facto, tudo está preparado para que nos próximos anos possamos retomar a senda que tivemos nos últimos 10, que foi de crescimentos todos os anos. Portanto, a ideia não é estarmos aqui num monólogo, é num diálogo, e portanto esta era a introdução que eu queria fazer, aquilo que eu tinha combinado com o Zofrino, e pronto, muito obrigado pela vossa atenção, estou completamente disponível para qualquer questão, comentário que queiram fazer. Obrigado, Francisco. Se alguém quer colocar alguma questão, Vítor, acho que de uma forma simples e aberta. Não, eu há aqui 2 ou 3 questões que na realidade gostava de colocar. Já agora, Vítor, já agora, só, Francisco, nós por acaso dos jantares que tivemos também falamos sobre a questão do aeroporto. Trouxemos ao Alcochete o engenheiro Carlos Ramos e, portanto, a abordagem da questão do aeroporto. Ainda não tivemos ninguém a fazer o contraditório ao engenheiro Carlos Ramos. Mas isso pode ser que depois, mais para a frente, um dia destes, Bom, venha alguém. Vítor, tens a palavra. bom, como tu sabes e tu conheces bem o meu pensamento acerca do aeroporto. Eu não estava a tentar discutir isso, eu estava a tentar, era na realidade, em relação a esta questão do reatar e o reatar da confiança, etc. Uma das coisas que se tem que reatar, até porque o turismo quando vem de avião, é reatar a confiança a andar de avião. E não me parece que nas atuais circunstâncias essa confiança consiga ser reatada, pelo menos da forma como todos esperavam. Por outro lado, os indicadores, e estou a falar em indicadores do Eurocontrol, por exemplo, a nível de voos, correspondem a indicadores que, digamos que avançam com cerca de 80% daquilo que era em janeiro, fevereiro, e aponta para 80% do tráfego, da retoma de tráfego para o final do próximo verão, ou seja, setembro de 2021. São indicadores que nos dão alguma confiança, pelo menos em quem está ligado a esta área da aviação. O Eurocontrol é uma entidade fidedigna com bastante credibilidade dentro da Europa. E a questão que se põe agora é: vamos criar esta retoma do turismo, porque a maior parte deles vêm todos de avião, vamos criar essa retoma do turismo e esta confiança, ganhar esta confiança para podermos trazer as pessoas de avião para cá, como trazíamos de antes. Durante este espaço de tempo, o que é que vai acontecer daqui até lá? A maior parte das empresas que eu estou a ouvir falar digamos que estão a atravessar fases muito complicadas em termos de gestão. Há algumas que se fala que eventualmente até poderão nem sequer sobreviver a esta primeira fase.
Outras, por outro lado, nem sequer abriram e dizem que não fará sentido para eles abrir, porque é maior o gasto de dinheiro do que propriamente aquilo que vão oferir, por isso preferem ficar numa situação destas, pelo menos até saber o que é que vai acontecer. Penso que também nesse aspecto que julho e agosto serão meses decisivos para que nós possamos ter um panorama mais alargado e mais para a frente, pelo menos ligeiramente mais corrigido em relação ao panorama que temos agora. Eu não sei o que é que pensa disto que está aqui. No que respeita ao aeroporto, há que tomar uma decisão. Há que tomar uma decisão, seja ela qual for. Querem o Montijo, concordem ou não concordem. Toda a gente aponta, ou pelo menos alguns apontam, que na realidade o Montijo não fará muito sentido, mas isso é uma outra discussão que não é para aqui. Agora, esta é a altura, e aí tenho que dizer que sim, esta é a altura, já que vamos ter, e que só vamos ter uma reforma pensada, ou uma retoma pensada para daqui a algum tempo, esta é a altura para nós podermos tomar uma decisão sobre aquilo que é o aeroporto, porque a Portela esgotou. Se nós voltarmos outra vez a ter os números que tivemos, a Portela está perfeitamente esgotada. Há vários erros, não vamos aqui apontar porque não faz parte daqui, há vários erros de gestão em termos de tráfego na própria Portela e todos nós sabemos quais é que são. Não vale a pena, foram erros feitos inicialmente para poder, digamos que, dar algum sulavanco para ir para a frente a Portela, mas claro que este sulavanco depois veio-se a indicar que era deficiente e era errado, mas pronto, mas isso nós não temos uma bola de cristal para o futuro, de maneira que a decisão que tomamos hoje poderá não corresponder à verdade para daqui a 2 anos, e foi um bocadinho o que aconteceu com a Portela. A verdade é esta, a Portela está esgotada e esta é a altura para se tomar uma decisão. Agora, qual é essa decisão? Isto é outra discussão. Eu acho que lhe pus as perguntas, por isso não sei se há alguma dúvida aqui ou que eu possa, não sei se terá mais perguntas para ter. Pois, eu agradeço. Seferino, tu estás a ouvir muito mal, tu tens de chegar à frente ou puxar para a frente? Não, falo mais alto, estou a perguntar se mais alguém quiser colocar a questão, Francisco, responder se calhar já esta parte, como estamos poucos. Ok, obrigado. Obrigado, Sr. Vítor Coelho. Vamos lá ver. 2 notas. Relativamente à questão do aeroporto. Eu concordo completamente com a sua primeira coisa. Primeiro, decidam, fundamental. Segundo, a Portela está completamente esgotada, não temos dúvidas. Ora bem, eu ouvi e fui falar, e não vou dar a minha opinião pessoal, aquilo que não vale muito, e eu já lhe vou explicar porquê. Como calculo, eu recebi todos os alternativas de Beja, de Alcochete, toda a Alverca, tudo, não sei. Eu não sou nem engenheiro nem especialista em área, portanto, quer dizer, não vale a pena. O que eu entendo é uma coisa, é que provavelmente o Montijo será mais rápido, porque o que lá está é um aeroporto. Pronto. Provavelmente será, e é o que nós precisamos, mais rápido e mais barato de fazer. Agora, eu posso dizer uma coisa, eu acho que esta fórmula de o Portela mais Portela mais Montijo, poderá não ser a fórmula definitiva. Porque o Portela mais Montijo tem 2 problemas, em minha opinião. O primeiro é que vai ser muito difícil qualquer país ou qualquer cidade manter um aeroporto no meio da cidade como nós temos. É que a Portela, há 50 anos, era fora da cidade. A Portela, neste momento, está completamente dentro da cidade. Portanto, é muito difícil conseguir manter. Segundo, não é eficiente ter 2 aeroportos. E, portanto, eu não me faz confusão nenhuma que amanhã, e por isto em termos de 10, 20 anos, se construa um aeroporto, porque não é Alcochete, que seja de facto o aeroporto definitivo para 100 ou 200 anos. Agora, quando eu recebi vários, por exemplo, as pessoas da Alverca foram muito incisivas, é o termo, muito insistentes. Ora bem, eu disse assim, não percam tempo comigo. Há 3 entidades
que interessa convencer a TAP, a ANA e o Governo. Quem conseguir o apoio destas três entidades consegue ganhar o aeroporto. Ponto final para. Seja ele em Beja, seja ele no Montijo, seja ele em Alcochete, seja ele em Alverca, seja onde for. Por exemplo, eu falei com a Ana, porque tinha acabado de receber as pessoas de Alverca, e aquilo que a Ana diz é completamente impossível ter um aeroporto em Alverca. Eu não sei se eles também não têm conhecimentos técnicos para isso, quer dizer, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que se a Ana não quiser, não vai-nos para Alverca. Isso não tem dúvida nenhuma. E, portanto, as três entidades aqui a convencer é a TAP, a ANA e o Governo. Quem conseguir convencer isto, ganha o aeroporto. Relativamente à questão dos voos, como diz, quem me dera a mim, que daqui a um ano, no verão IATA, não é? Ter 80% da capacidade instalada. Era muito bom. Porque, Não, atenção, não são 80% da capacidade instalada, são 80% dos meses de janeiro e fevereiro, que são os meses mais baixos. Pronto. Não os de verão, então? Não os de verão, não. Mas janeiro e fevereiro deste ano. Está bem. A previsão é para janeiro e fevereiro deste ano, 80% de janeiro e fevereiro deste ano, mas retoma em finais do verão do próximo ano. Pelo menos é estes os números. Eles mudam todos os dias, atenção. Eu aí tenho uma ideia muito clara, que é esta. Para repormos onde estávamos, tem que haver vacina. Se não houver vacina, as alternativas são más. Primeiro, o avião é muito apertado, as pessoas estão muito inconfortáveis, não estão para estar com uma pessoa ao lado. Ponto número 1. Ponto número 2. Se viermos com aquelas ideias, por exemplo, de as filas do meio não serem vendidas, ou só se vender metade do avião, o preço da passagem aérea fica exorbitante. Portanto, qualquer uma das alternativas é má. E, portanto, não vale a pena, as pessoas não têm. Quer dizer, a mim já me explicaram, peritos, que o ar no avião é o ar que é substituído 3 em 3 segundos, é o ar mais perfeito. Não há maneira de se apanhar Covid. E convencer as pessoas disto é difícil, portanto. Isso é verdade. Deixe-me só interrompê-lo aí numa coisa. Isso é verdade. Mas peço desculpa, realmente. Não, mas continua. Peço desculpa, não queria interromper. Não, está para acabar. Ou seja, o que eu estava a dizer é, para retomarmos em pleno, para podermos ter aquilo que tínhamos há 6 meses atrás, o Covid, ou o tratamento do Covid, não pode ser um problema como é neste momento. Tem que ser o tratamento igual ao de uma gripe. E aí as pessoas deixam de ter problema, ou porque há vacina, ou porque não se morre, ou porque há tratamento, e então aí, de facto, embarcam no avião. Porque não nos podemos esquecer de uma coisa, 90% dos nossos visitantes estrangeiros vêm por via aérea. Nós não estamos num enclave, nós não temos ferrovia, temos o oceano todo do outro lado, a única fronteira que temos é a Espanha, portanto não há volta a dar. Terminei. Eu só gostava de pôr aí. Desculpa lá, Seferino, deixa-me só colocar aí assim, em relação àquela questão. É a questão que se põe no contraditório, no fundo. É assim, nós dizemos que a questão do Covid, do afastamento social, e depois dizem-nos que no avião, afinal, nós temos um ar muito rarefeito e podemos viver ali assim, paredes meias e estamos a falar em centímetros. Por isso, esta questão que é perfeitamente contraditória, e é efetivamente, eu concordo consigo que na realidade estar num avião, a questão digamos que do efeito do ar do avião, é um bocadinho parecido com o efeito do ar das salas hospitalares, onde na realidade se tratam este tipo de situações, e isto é um bocado verdade, mas efetivamente é assim, se nos dizem nós temos de estar a 2 metros, e depois nos dizem, mas no avião não há problema, estão a ser tal, e a 5 centímetros, mas espera aí, há aqui uma diferença de 1,95 m. Essa é a minha questão em relação a isto, e esta confiança será que se consegue ganhar? Peço desculpa, eu vou só interromper desta vez e mais nada. É a última questão. Não, como eu estava a dizer, quer dizer, eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Essa confiança no próximo mês, 2, 3 meses, não vai ser vencida claramente. E como nós temos 90% dos nossos visitantes a vir de via aérea, é muito difícil conseguir ultrapassar isso, por mais que se diga, quer dizer, e o que nós vemos todos os dias no telejornal, é que esta pandemia está longe de estar debelada. Portanto, ouça,
uma coisa eu não tenho dúvidas, o verão já o perdemos. Eu tive ainda este fim de semana no Algarve, é um dó da alma ver os aviões que aterram, quer dizer, antes era 30 em 30 segundos, agora quer dizer, olha um avião, pronto, é uma festa porque não passa nenhum. E de facto é tudo mau, porque o ir almoçar fora, o ir jantar fora, não é? Os próprios o disseram, não é? Isto é uma tertúlia de ir almoçar fora. Uma coisa é ir jantar fora e fazer um programa destes. Ou até estarmos cada um em quatro paredes a olhar para um computador, é um bocadinho estúpido, não é? Quer dizer, sem 20, sem salmonetos do arrastão, sem não sei o quê, sem não sei quais. Quer dizer, bem, isto é uma chatice, não há festa, não há nada, quer dizer, temos que entrar no restaurante de máscara, o menu vem, não pode vir impresso, não há condições. Você vai para um hotel, como eu tive, não há pequeno almoço, não pode escolher. Quer dizer, o pequeno almoço, o buffet é escolhido à mesa. Mas sei lá o que é que eu quero. Eu quero ir ver o buffet e quero tirar, não. Toda esta festa não existe. E, portanto, enquanto isto não houver, de facto, uma solução, essa confiança não vai existir. Aí estou de acordo consigo. Francisco, não sei se alguém quer, eu tenho aqui algumas provocações num bom sentido da questão do tema do turismo e nomeadamente, ainda agora ligando a esta parte gastronómica, ainda não tive a experiência gastronómica em Lisboa, mas na margem sul tem sido desolador ver mesmo os pequenos restaurantes, uns que montaram esplanadas na rua, esvaziando as mesas dentro da sala, mas que, quer dizer, restaurantes que às vezes, nomeadamente em Alcochete, durante uma noite serviam 70, 80 jantares, no mínimo, estão a servir 20. É a experiência que alguns também me dizem que está acontecendo em Lisboa. Ali é um bocadinho isto na questão da confiança, mas na questão do turismo, até pedia também que fizesse um bocadinho a explicação de o que é a confederação, que há bocado não foi abordado, porque nós ouvimos falar da confederação e na confederação estão representadas variedíssimas entidades, até a própria TAP, integrando, não é? Então, um bocadinho para percebermos que a confederação não é só hotéis, não é só viagens, mas tem mais qualquer coisa, ou mais entidades, mais representantes de várias entidades. E a questão que estamos a falar, que é na questão do turismo, e a pergunta duas questões que me coloco nesta. É verdade que a nossa preocupação, Portugal, é trazer turismo. É trazer turismo e usou muito do crescimento da economia nos últimos anos, quase 15% se deveu ao peso do turismo. No último ano, 2019, começamos a ouvir um discurso político, não interessa de quadrantes, de certo modo uma corrente política e social, que estariam fartos do turismo, que ia trazer problemas para as comunidades. Os vários exemplos, desde a circulação em Lisboa e a cidade do Porto. Portanto, começou a haver uma campanha, digamos, não digo tão agressiva, mas um bocadinho agreste para com os turistas nesse sentido. Como é que neste momento é feita a sensibilidade política, governativa, e a importância do turismo para o crescimento económico, quando estava a haver perante a opinião pública um certo agastamento com o turismo que estava a invadir as cidades e que as pessoas estavam a ficar incomodadas. Isto entronca nesta parte. A outra, também temos o turismo, nós, os portugueses, a viajarem. E vocês, aliás, o Francisco, enquanto representante da própria
Associação Portuguesa de Agências de Viagens na Confederação, qual é o grau que tem de aferir, se é neste momento há indicadores nesse sentido, que nomeadamente o problema que se coloca com as agências de viagens, que têm, hoje em dia, eu quase que me atrevi a dizer que uma agência de viagem tem cada vez mais ser um consultor de turismo, um consultor do cliente, e não tanto como antigamente um agente tratava de tudo, é mais um consultor, porque muitas vezes tem que dar outros conselhos que as pessoas, se forem mal aconselhadas, vão mais rapidamente à internet comprar uma viagem e reservar hotéis, e as viagens e as agências têm que ter um serviço de qualidade de consultoria para prestar. Se há algum indicador neste momento para aferir, uma coisa é o turismo que recebemos, hotéis, restaurantes, em que não existe companhias aéreas. Se existe algum indicador da paragem completa nas agências de viagem e qual é a projeção, porque essas também não vão ter, os portugueses não têm confiança para viajar. Não sei se fiz explicar nesta panóplia, porque nós queremos turistas cá, mas os portugueses também não estão com coragem e com confiança para viajar, certo? Seferino, eu vou tentar, mas como disse há bocado aqui o Sr. Vítor Coelho, eu estou a ouvi-lo muito mal, não sei se os outros estão a ouvi-lo bem, mas eu estou a ouvi-lo com grandes cortes, com muitas paragens. As primeiras duas perguntas percebi bem, a terceira vou tentar ver se percebi bem. Ora bem, a primeira questão, ainda bem que me fala nela... Isto deve ser juventude leonina. Deve ser juventude leonina a boicotar. Isto é o Mustafa, de certeza. Pronto. E, portanto, o que é que eu diria? Ainda bem que você me coloca essa questão, porque eu deveria talvez ter começado por aí. A Confederação, o que é que acontece? As várias empresas estão associadas, passo o pleonasmo, nas suas associações. Os hotéis estão em várias associações, mas nomeadamente na HP, na Associação de Hotéis de Portugal, as agências de viagens da APAV, da Associação Portuguesa de Agências de Viagens, a restauração na Aresp, o Rentacar na ARAC, a Associação Portuguesa de Casinos que representa os casinos, e todas estas associações estão representadas na Confederação. Portanto, a Confederação é a casa onde estão todas as associadas, seja a agência de viagens, operadores turísticos, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, golfes, resorts, tudo está lá, e também as empresas grandes, ou que tem, por exemplo, a ANA é ela própria uma associação. A ANA é dona dos 7 aeroportos que existem em Portugal, portanto também lá está. A TAP está lá, o Grupo Pestana está direto, o Grupo Vila Galé também, todas as grandes empresas estão lá e, portanto, a Confederação do Turismo tem cerca de 50 associados. Mas o que é importante é que todas as grandes associações, as grandes e as pequenas, todas as associações, seja os golfos, seja os resorts, seja a animação turística, estão todas representadas, portanto. E então o que é que a Confederação basicamente tem? Eu dividiria a atividade da Confederação em duas grandes áreas. Por um lado é a grande casa do turismo, é o órgão de cúpula do turismo, em que intervém no que diz respeito, que falámos aqui, seja questões da TAP, do transporte aéreo, dos aeroportos, da questão do Montijo, a promoção, etc. E essa é um bocadinho a nossa praia, aquilo que todos lidamos no dia a dia. E depois, a Confederação do Turismo também é parceiro social, ou seja, faz parte do Conselho Económico e Social e, mais importante do que isso, faz parte do Conselho Permanente da Concertação Social, onde, como sabem, no Conselho Permanente da Concertação Social está o Governo, estão os dois sindicatos, a UGT e a CGTP, e as 4 confederações, há mais, mas há só 4 que têm assento na Confederação, na Concertação Social, que é a CAP, que é a Agricultura, a Confederação do Turismo, o nosso amigo Saraiva da Indústria da CIP e o Comércio com o João Vieira Lopes. Portanto, são estas 4 confederações, mais as 2 sindicais, mais o Governo, que constituem a Concertação Social. Em relação à segunda questão, o vulgo conhecido pelo overtourism,
Isso foi um fenómeno que começou a haver em sociedade, em cidades, que de alguma maneira começaram a ficar insuportáveis para os seus habitantes. Os três melhores exemplos são Barcelona, Veneza e Amsterdão, e das três, só uma conseguiu resolver bem o assunto, foi Amsterdão, envolveu toda a sociedade civil e hoje em dia não existe um problema em Amsterdão de overtourismo. Barcelona, houve reações muito, eu diria, antipáticas no que diz respeito ao turismo, embora neste momento não haja overturismo em parte nenhuma, porque está tudo vazio, mas pronto. E portanto isto acalmou um bocadinho. Ora bem, no que diz respeito a Portugal, isto é um fenómeno, não tem nada a ver com essas cidades. Isto resume-se a duas cidades, Lisboa e Porto, e dentro dessas cidades, a 4 freguesias em Lisboa e em 3 do Porto, ponto final parágrafo. O overtourismo, eu não sei quantas freguesias há em Portugal, mas penso que há 4.000, resume-se a 7 freguesias. Ora bem, o que é que se tinha que fazer? O que se estava a fazer? Portanto, proibiu-se mais alojamento local, proibiu-se uma série de situações e a maneira de você deixar ter determinados picos é que tem que se constituir novas centralidades. Era isso que se estava a pensar um bocadinho fazer na Câmara de Lisboa. Houve aqui grandes alterações do que diz respeito, por exemplo, ao tráfego, que era para que essas questões não continuassem. Ou seja, mas eu diria que em Lisboa e no Porto, ou pronto, em Portugal não tem nada a ver com o que se passa noutras cidades. Comparar Lisboa com Barcelona ou o Porto com Veneza é um absurdo completo, porque os números não têm rigorosamente nada a ver. A terceira questão, mais complicada, porque não ouvi bem, é a questão das agências de viagens. Ó Seferino, as agências de viagens estão iguais às outras atividades. Quer dizer, eu até diria, pior que as agências de viagens, estão os organizadores de eventos. Esses estão proibidos até setembro. E, portanto, um grande evento, seja o Nós Alive, seja o que for, estão proibidos. Essas aí ainda estão piores. Agora, retenham o número, as receitas de turismo em abril baixaram 97%. Seja hotel, seja restaurante, seja companhia aérea, aeroporto ou agência de viagens, estão todas mal. Estão todas a utilizar o layoff, estão todas a utilizar estas medidas de apoio à economia. Eu não quero pronunciar-me sobre uma bola de cristal do que é que vai ser o futuro. As coisas começaram a animar um bocadinho. Seferino, nós há 3 meses discutíamos se salvávamos a Páscoa ou não. Atenção, a Páscoa foi 0. Quer dizer, o verão, o julho começa daqui a 15 dias. Vai ser muito pobrezinho, o julho vai ser muito pobrezinho. Se isto melhorar, eu ainda acredito ter um bom agosto. Mas o julho vai ser pobrezinho, porque isto também eu não consigo montar as companhias aéreas, de repente levantarem os aviões todos e começar tudo a voar. Quer dizer, não é fácil. E portanto as agências estão um bocadinho... Ouça, eu ainda hoje falei com o meu colega, que é no grupo Vamos, que é o grupo Top Atlântico, que ainda é o maior grupo de distribuição. Das 130 agências, abriu as de centro comercial e não vende praticamente nada. Quer dizer, às vezes é como diz que se você pensar num hotel ou mesmo um restaurante, tem 2 grandes despesas, o pessoal e a energia. Se você estiver fechado em layoff, você no layoff paga 20%, de energia paga 0%. De facto, se for para ter uma ocupação de 20% ou 30%, você perde menos estando fechado do que tendo uma ocupação de 20%. E portanto é que houve muitos hotéis que ainda estiveram fechados até junho e que só vão abrir em julho. Portanto, isso é uma situação que é um bocadinho transversal. Seferino, quanto é que a TAP perdeu nestes 3 meses? Quantos voos é que fez? Nada, 0. E, portanto, estamos a falar de uma empresa com 12 ou 13 mil trabalhadores. Portanto, aí eu acho que foi mais ou menos transversal. Espero ter respondido mais ou menos às suas questões. Sim, sim. A questão é que, não havendo confiança nos portugueses para viajar, também os outros dificilmente terão confiança para virem para Portugal. Estamos aqui numa globalização de falta de confiança. Não sei se mais alguém quer colocar... Mas, Seferino, só dizer uma coisa que eu me esqueci. Mas vamos lá ver uma coisa que é importante. 30% dos nossos turistas são portugueses. Se esses todos se mantiverem, porque, repare, o que está a acontecer é fenómenos deste tipo. Eu, por exemplo, estive no Algarve, como disse, no fim de semana. Os hotéis estão com grande disponibilidade.
E houve muitas anulações. Casas não há. Está tudo esgotado. Ou seja, houve uma transferência, houve uma série de anulações de hotéis, porque eu não quero estar confinado, porque eu não quero não poder comer o pequeno almoço, porque eu não quero ir para uma piscina comum, porque eu não quero isto. E as casas particulares, os apartamentos, tiveram uma procura doida e têm belíssimas ocupações. Portanto, má ocupação na hotelaria, boa ocupação nas casas e nos apartamentos. Portanto, atenção a uma coisa, quer dizer, o português não precisa de apanhar um avião para ir para o sul de Espanha ou para ir para Cabo Verde. Pode ir conhecer o nosso magnífico Algarve, ou se quiser fazer um turismo rural no Alentejo, ir para a zona centro que tem coisas tão bonitas, ou ir fazer um cruzeiro do Douro. E isso são, brincando, 30% das 50, quase 60 milhões de dormidas que temos, 17, 18 milhões são de nacionais. Era só isto. Não sei se alguém quer colocar alguma... Francisco, já agora uma opinião, então, enquanto mais ninguém se manifesta. Pelo pouco que vamos sabendo, ou do muito que já sabemos e pouco que ainda está concretizado, no quadro da União Europeia, dos famosos quase 50 mil milhões que se falam, que ainda não se sabe ao certo quanto é que vem, algo que me parece, o dinheiro virá em função de vetores que a União Europeia decida que sejam para investir e para apoiar face a esta pandemia que se gerou. Um desses vetores não está lá contemplada a aposta no turismo, porque, obviamente, fará algum sentido. Todos os países foram atingidos com o turismo. A aposta, a União Europeia não aposta que haja dinheiro para apoiar diretamente o turismo neste sentido, certo ou errado? Eu tenho andado com essa dúvida porque não aposta-se muito mais na mudança da economia. Não é assim. Isto leva-me a questão é só se for assim muito, portanto, a aposta muito noutros vetores de desenvolvimento económico, o custo para ultrapassar esta crise será sempre das receitas que Portugal possa apoiar, que o Estado possa apoiar o turismo, certo? Não, o que eu diria, quer dizer, ainda é cedo porque, como sabe, infelizmente, não é? Mas isto só estará preparado no final do ano. Mas a ideia não é essa. Aquilo que a Comunidade Europeia tem dito é o seguinte: ela não vai dizer que se apoie o setor A ou o setor B. Ou seja, não vou investir mais na agricultura, menos no turismo, mais no comércio, menos na indústria. Não. O que a Comunidade tem tentado a definir é o tipo de empresas que devem ou não devem, que podem ou não podem ser ajudadas. Ou seja, empresas estratégicas claramente estão na linha da frente. Pequenas empresas sem estratégia provavelmente não vão estar na linha da frente. E, portanto, há aqui uma questão que nós todos nos temos, aliás, saíram agora os dados nas notícias de maio. Há uma questão que nós temos que começar a falar com ela com alguma tranquilidade. Vão fechar dezenas de milhares de empresas, vão aumentar centenas de milhares de despedimentos. Ponto. Isto não há volta a dar. Tecido esse que depois se vai renovar. Nós em 2000, quando começou a crise, em 2009, nós tivemos 17% de desemprego e 3% de jovens que emigraram. Nós estávamos com 20% de desemprego. Agora estamos com 5,8% ou 5,9%. Não vale a pena haver ilusões. Ouça, estamos a falar. O pequeno restaurante, a pequena agência de viagens, que se calhar já não estava bem, vai fechar. Vamos ser claros. Vão fechar. E não é por causa disso que você vai deixar de viajar ou vai deixar de comer em restaurantes. Aqui, os únicos, da minha modesta opinião, que vão ficar prejudicados são os empresários.
muitos deles investiram lá as poupanças de uma vida, muitos deles atravessaram-se com empréstimos pessoais. O restaurante, a agência de viagens pequena, fecha. Os empregados vão para o fundo de desemprego e futuramente arranjam um emprego. Os clientes não vão deixar de comer nem vão deixar de viajar. E o empresário perdeu aquilo que tinha. Portanto, agora, não sendo considerado empresas determinantes nem estratégicas, provavelmente irão ter... Aliás, o que já estamos a assistir é que isto tem vindo a ser degradado, porque mesmo no layoff, o empresário pagando só 20%, está a pagar 20%. E tem que pagar os seguros, e tem que pagar a renda da casa, etc, etc, etc. Está a contrair empréstimos. A pergunta é esta: quando é que ele irá gerar caixa para pagar as despesas desse mês, para pagar as despesas do ano anterior, para pagar o IRC 2000 e não sei o quê? Não, vão ser tempos muito difíceis, não podemos ter dúvidas disso. Alguém quer colocar? Está tudo tão silencioso. Está tudo? Está esclarecido? Não tenho mais pergunta nenhuma. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado. Francisco, só para terminar e agradecendo, agora em jeito de somente e amante do futebol como nós somos, perfeitamente de acordo com trazermos as Champions para Lisboa. Mas não corremos o risco de termos exagerado um bocadinho demasiadamente no folclore para passar uma mensagem positiva e que se torne mal, porque perante a opinião pública portuguesa a questão da Champions. Já não vou falar na linguagem utilizada na comunicação, mas andarmos a prometer claro que é bom, claro que é positivo, é uma imagem para o país, para trazermos, mas andarmos a dizer que provavelmente vamos ter público, provavelmente uma série de promessas, e ainda hoje já se tiveram que tomar algumas medidas mais restritivas. Não podemos pôr aqui de uma outra imagem. Seferino, eu aí tenho algumas ideias muito claras. Vamos lá ver uma coisa. De destacar um aspecto muito positivo e um aspecto, na minha opinião, negativo. Positivo é o seguinte: nós neste momento, o que vai acontecer é o seguinte: os países receptores de turismo, ou seja, os países do Norte da África e do Sul da Europa, o Marrocos, a Tunísia, o Egito, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, vão atirar-se como gata-bofe aos turistas ingleses, irlandeses, suíços, alemães e suecos. E, portanto, quem fizer mais barulho é quem vai ganhar. De facto, numa altura em que precisamos de fazer barulho, e é daqui a 2 meses, ganhar uma Champions, ter aqui o Manchester United, o Real Madrid, o Barcelona, etc., o Neymar, o Ronaldo, o Messi, era tudo de bom podia acontecer. Não há. Ontem uma rádio me perguntava quanto é que é o investimento disto. Esqueça, isto é impensável, os milhões que nós vamos abrir os telejornais todos. E, portanto, como medida de promoção de falar de Portugal, numa altura em que estamos em agosto, ótimo tempo. Não é? Sobre a questão dos espectadores, eu aí não tenho muitas ilusões. Eu acho que não vai haver espectadores. Ponto. Ou há uma grande notícia até lá, quer dizer, está-se a dizer ainda não está definido. Não, está completamente definido que não vai haver espectadores. A não ser que, de facto, daqui até lá se evolua e se diga de facto não há perigo nenhum, porque ninguém vai correr esse risco, esqueça. Agora, quando você me diz, eu nesse aspecto acho que é extraordinariamente positivo para Portugal, eu aliás disse isso à comunicação social, vamos estar nas montras de todas as televisões, vamos abrir todos os telejornais. Agora, se eu acho bem que esta vitória seja comunicada pelo Dr. Fernando Gomes, que nós os dois tanto gostamos, que é uma ótima pessoa, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pelo Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
pelo Dr. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, pelo Dr. Ferro Rodrigues, número 2, Presidente da Assembleia Geral, e pelo Presidente da República, eu diria que é um bocadinho exagerado para me conter na palavra. Tenho dito. Exagerado. Bem. Mais não Assim, digo. Fica prometido, quando for possível, no estado de Alvalade, entregar esta lembrança do pensar em Alcochete. Sim, senhora. E fica prometido fazermos um petisco em Alcochete sem juventude menina, sem Opa, por favor. confinamento. Eu sou fã, Obrigado por este não, bocado. sou cliente habitual dessas coisas. Portanto, Alcochete para mim, para comer, é pá, Então, é de verem com tempo, lá estarei, está bem? temos aqui bons temos aqui bons sítios. Obrigado por este bocado. Nós temos estado a fazer nós temos estado a procurar fazer todas as semanas noutra natureza uma atividade e manter este espírito de cidadania, porque temos feito alguns debates e contraditórios, mesmo às vezes quando não concordamos com certos pensamentos, mas é bom que nós, em termos de cidadãos, suscitemos estes debates. Obrigado por este bocado e agradecer a presença de todos. Foi um prazer. Só perderam. Tá. Obrigado. Um abraço. Boa noite, Obrigado, muito boa obrigado. noite. Até à próxima. Boa noite a todos. Próximo. Boa Obrigado, noite. Boa noite a todos e obrigada. Boa noite. Pá, Ah, está aqui, está aqui. Vá, pessoal, boa noite. Pá. Boa noite.